Olá, olá, que a graça, que a paz do Senhor Jesus esteja transbordando aí no seu coração. Mais uma vez estamos juntos aqui para podermos receber de Deus. Como eu tenho falado, nós estamos aqui para aprender um pouco mais de Deus, né? A palavra do Senhor diz que nós temos que ser praticantes e não somente ouvintes, né, da palavra dele. Então, quanto mais nós estudamos, mais nós aprendemos, mais nos aproximamos da palavra de Deus, automaticamente mais nos aproximamos de Deus, né, conseguindo essa intimidade com ele. Amém? Então, hoje nós vamos dar continuidade na nossa série, né, Discipulado e Consolidação, com o intuito de buscar aperfeiçoar e buscar essa maturidade. Deus, ele diz para nós que nós temos que desejar ardentemente um alimento mais sólido, né, espiritualmente falando, né, desejar um acompanhamento um pouco maior naquilo que tange a conhecimento de Deus. Mas nós precisamos começar com o leitinho espiritual. E o discipulado e consolidação, essa série de mensagens tem esse objetivo: trazer os temas mais básicos para que a gente possa estar preparado para lá na frente entrar num outro patamar, maturidade no espírito, fazer um bacharel em teologia ou alguma coisa assim. Amém? Então hoje nós vamos falar sobre o sangue de Cristo. Hoje nós vamos aprender, né, o que o sangue de Cristo nos traz de benefício. Nós estamos acostumados a ouvir as pessoas até falarem: o sangue de Cristo tem poder, o sangue de Cristo nos purifica do nosso pecado, o sangue de Jesus tem poder, o sangue de Jesus me lavou. E às vezes nós não sabemos, né, o significado, mas onde está escrito isso? É bíblico isso? O que tem a ver o sangue de Cristo com o pecado? Então aqui nós vamos ver tudo isso hoje, amém? Então você que é bem aplicado, você que gosta, pegue seu caderninho de anotação, coloque aí as suas dúvidas, anote aí os versículos que nós vamos estar compartilhando aqui. Amém? Então, queridos, primeira coisa que precisamos saber é que o derramamento do sangue de Jesus Cristo na cruz foi um fator para que nós pudéssemos receber o perdão pelos pecados e receber também a aceitação na presença de Deus. Lá em Hebreus capítulo 9, versículo 22, Hebreus 9, 22 diz assim: sem o derramamento de sangue não há perdão. Ou seja, sacrifício. Lembremos que lá na velha aliança, no Novo Testamento, quando alguém cometia algum pecado, teriam que oferecer sacrifícios de animais, de aves, dependendo do pecado, era um tipo de sacrifício, um tipo de animal, um tipo de ave. Então, sem o sangue, sem derramamento de sangue, não há sacrifício. Então, só para nós conseguimos compreender e nos localizar o porquê o sangue de Cristo, né, ele nos atinge de uma forma tão eficaz, né? Então, a vida está no sangue, a vida corre no sangue, né? Uma vida, não existe vida se não houver sangue, né? Levítico capítulo 17, versículo 11. Levítico capítulo 17, versículo 11 diz assim: porque a vida da carne está no sangue. Eu vô-lo tenho dado sobre o altar para fazer expiação pelas vossas almas. É o sangue que fará expiação. É aquilo que eu falei, né? Quando nós pecamos, nós merecemos a morte. Romanos capítulo 6, versículo 23 diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é vida. Então o salário do pecado é a morte. Aquele que peca, ele automaticamente está atraindo morte sobre a sua vida. Mas Jesus pagou esta penalidade por nós, derramando o seu sangue, morrendo em nosso lugar. Então, o sangue de Cristo foi derramado naquela cruz, na Via Crucis. O sangue, Jesus ofereceu o seu sangue como pagamento dos nossos pecados, de toda a humanidade, né? Então, o Cordeiro Imaculado, né? Jesus Cristo foi o Cordeiro oferecido
em resgate das nossas vidas, como remissão dos nossos pecados, né? Como expiação. Expiação significa reconciliados, né? Reconciliados com Deus. Jesus deu a sua vida, derramou o seu sangue na cruz para a nossa reconciliação, ou seja, a nossa expiação. E isso possibilitou a nossa reconciliação com Deus. O sangue de Jesus significa que não somos mais os seus inimigos, e sim os seus amigos, seus filhos e filhas. Pela fé, nós aceitamos o que Jesus fez por nós. Pela fé, nós reconhecemos o que Jesus fez por nós. Então, o sangue de Cristo é a propiciação, é a expiação, trouxe a reconciliação do homem para com Jesus. O pecado nos afastou de Jesus, mas o sangue de Jesus na cruz do Calvário foi a expiação, foi o preço pago para que nós pudéssemos estar reconciliados com Ele. Por quê, queridos? Porque o pecado nos afasta de Deus. Olha só, Isaías capítulo 59, versículo 2. Isaías 59, 2 diz: mas as suas iniquidades separaram as suas vidas de Deus. Os seus pecados ocultaram a face de Deus de vocês, de forma tal que Ele não lhes ouve. Então, o pecado nos afasta de Deus, o pecado faz com que nos sintamos culpados. O pecado nos traz culpa. O pecado nos traz culpa, né? O Salmos 38, versículo 4 diz: a minha culpa me soterrou como um fardo que é pesado demais para ser suportado. Então o pecado traz culpa, o pecado traz desgaste, o pecado traz remorso, né? Lembra lá de Judas, o que aconteceu com Judas? Né? Trouxe aquele fardo, trouxe aquele remorso a ponto dele não aguentar mais e ele tirar a própria vida, cometeu suicídio, porque o pecado ficou o acusando. O pecado permite que Satanás nos acuse. Apocalipse capítulo 12, versículo 10 diz: o acusador dos nossos irmãos que os acusa diante de nosso Deus dia e noite. Então o pecado é algo que atormenta, o pecado é algo que dá essa legalidade para que Satanás fique nos acusando. E o pecado exige a penalidade de morte. Ezequiel capítulo 18, versículo 4 diz: a alma que pecar é aquela que morrerá. Mas o sangue de Cristo nos supre todas as necessidades. O sangue de Cristo vertido naquela cruz, o sangue de Cristo como expiação, nos reconciliou com Deus e apagou a cédula que era contra nós. Ou seja, apagou a lista de pecados, aquela lista que o diabo utiliza para poder nos acusar, a cédula que era contra nós, os nossos pecados foram apagados através do sangue de Cristo. O sangue, ele é para Deus. O sangue de Cristo satisfaz plenamente a própria lei que Deus criou, que requer uma penalidade pela quebra da lei. O próprio Deus fez essa lei, o próprio Deus estipulou essa condição para a humanidade na terra. Então o sangue de Cristo satisfaz plenamente aquilo que Deus planejou. 1 João capítulo 3, versículo 4 diz: o pecado é a quebra da lei. O sangue nos protege da penalidade pela quebra da lei, né? Quando nós pecamos, o pecado gera morte, que esse é o salário do pecado, né? É a morte, o salário do pecado é a morte, mas o sangue de Cristo nos protege dessa penalidade, né? Que é a morte. Lá em Êxodo, no capítulo 12, né? Interessante esse texto, né? Em Êxodo capítulo 12, se tiver um tempo depois, você leia todo o capítulo 12,
Deus ordenou ao povo de Israel a aplicar o sangue de um cordeiro sobre os portais das suas casas, sobre os batentes, os umbrais das portas, para proteger o povo do destruidor, o qual mataria todos os primogênitos, aqui, só dando um spoiler aqui foi instituída a Páscoa. Passagem significa passagem. O anjo da morte, quando foi enviado para matar todos os primogênitos no Egito, passavam direto nas casas em que estava aspergido o sangue, representando que ali estavam habitando naquele lugar o povo de Deus. Então o anjo da morte passava. Páscoa significa passagem, e os filhos do povo de Deus foram poupados daquela matança. Este cordeiro, era um protótipo do Cordeiro Jesus. O sangue desse cordeiro que fazia com que a morte passasse, é um protótipo do Cordeiro Jesus, o Cordeiro Imaculado, que viria mais tarde. Deus disse: vendo eu o sangue, passarei por cima de vocês, ou seja, protegerei vocês. Está lá no versículo 13 do capítulo 12, de Êxodo. Então, o sacrifício de Jesus nos livra da morte, como lá em Êxodo, o sangue do cordeiro aspergido nas portas indicava para Deus que ali habitava o povo de Deus, e foram livres também da morte dos primogênitos. A comunhão é restaurada. Romanos capítulo 5, versículo 8 diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, sendo agora justificados pelo seu sangue, quanto mais seremos então salvos da ira de Deus através dele. Ou seja, tivemos a nossa comunhão com Deus restaurada. O sangue de Cristo nos reaproximou de Deus. Olha só, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo ainda pecadores, sendo agora justificados pelo seu sangue. Aleluias, queridos, nós somos redimidos, nós somos comprados para sermos libertos da escravidão. O sangue de Cristo nos comprou, o sangue de Cristo nos libertou da escravidão. Efésios capítulo 1, versículo 7 diz: nele temos a redenção através do seu sangue, o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. Nele nós temos redenção através do seu sangue, o perdão dos pecados. Ou seja, queridos, nós somos resgatados da prática do pecado. O pecado agora não tem mais poder sobre as nossas vidas. Somos lavados, remidos pelo sangue. O pecado não tem mais domínio sobre nós. O sangue também é para o homem. O sangue satisfaz a Deus, como eu falei. Mas agora ele deve nos satisfazer na purificação da nossa consciência, das nossas culpas. O sangue de Cristo tem que trazer esse efeito para nós também, para poder purificar a nossa consciência, purificar a nossa culpa. O sangue de Cristo tem que trazer liberdade para nós não sermos mais acusados às vezes pela nossa própria consciência. O inimigo das nossas almas que vive constantemente querendo nos acusar, querendo apresentar os pecados que nós praticamos. O sangue nos purifica dessa culpa, queridos. Hebreus capítulo 9, versículo 15, ou melhor, Hebreus capítulo 9, versículo 14, diz assim: quanto mais, então, o sangue de Cristo, que através do Espírito Eterno se ofereceu imaculado, ou seja, sem pecado, a Deus, purificará as nossas consciências dos atos que levam à morte, para que possamos servir ao Deus vivo. Ou seja, este sangue
derramado de um Cordeiro imaculado, Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, foi entregue para purificar a nossa consciência dos atos que nos levam à morte, para que possamos servir ao Deus vivo, para que possamos ter a nossa consciência tranquila e trabalhar na obra do Senhor. Servir a Deus com amor, com carinho, dizer não da boca para fora, mas com o nosso coração: Senhor, obrigado pelo Senhor ter pago o preço do meu resgate. Agora, eis-me aqui, envia-me a mim, faça de mim um instrumento do Senhor aqui na terra. O sangue de Cristo também nos santifica, queridos. Hebreus capítulo 13, versículo 12 diz: e assim também Jesus sofreu fora dos portões da cidade para santificar o povo através do seu próprio sangue. Então, além do sangue de Cristo nos livrar dos pecados, dos efeitos do pecado sobre a nossa vida, também nos santifica, ou seja, nos redime dos nossos pecados, tira aquilo que nos sujava, aquilo que nos apontava. A sociedade, queridos, pode até nos apontar pelo aquilo que nós fizemos lá atrás. Eu acredito que isso até são consequências do nosso pecado, que nós vamos arcar com as consequências, mas o que importa para a nossa consciência, que precisa estar limpa, é compreender que Jesus já me perdoou, Jesus já me limpou e Jesus já me santificou, me tornou branco como a neve. O sangue de Cristo me torna alvo, branco como a neve. Amém? Glória a Deus. O sangue de Cristo, ele nos aproxima de Deus. Colossenses capítulo 1, versículo 20 diz: e através dele reconciliasse consigo próprio todas as coisas, tanto os que estão na terra como os que estão no céu, fazendo a paz através do sangue derramado na cruz. Outrora vocês estavam alienados de Deus e eram inimigos nas suas mentes devido aos seus comportamentos malignos, mas agora ele os reconciliou. Aleluias! O sangue de Cristo nos reconciliou com Deus, queridos. Agora não existe distância, nós temos acesso direto ao Pai, ao Deus Todo-Poderoso, ao Deus Filho, ao Deus Espírito. Não existe pontes, não existe intermediários. Deus nos aproximou de nós. E o sangue nos dá intrepidez para estarmos, não só para chegarmos, mas para podermos permanecer na presença de Deus. Hebreus capítulo 10, versículo 19 diz: portanto, irmãos, já que temos confianças de entrarmos no lugar santíssimo pelo sangue de Jesus e por um novo e vivo caminho aberto para nós através do véu, ou seja, o corpo, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e em total certeza de fé, tendo os nossos corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água limpa. Aleluias! Queridos, chega a arrepiar esse imenso amor com que Cristo nos amou, nos perdoando os nossos pecados, nos dando a oportunidade de apagar as consequências desse pecado sobre as nossas vidas, de nos trazer santificação, nos tornando puros e nos lavar, trabalhando na nossa consciência. O sangue de Cristo também nos aperfeiçoa diante dos olhos de Deus. Nós estamos em constante aperfeiçoamento, queridos. Hebreus capítulo 10, versículo 14 diz: porque devido a um só sacrifício, ele aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Constantemente, nós estamos em constante trabalho do Espírito Santo. Constantemente Deus vem nos aperfeiçoando, querendo que nós estejamos mais próximos dele, querendo que nós sejamos mais santificados, mais envolvidos com a obra, mais compromissados com a obra e com as coisas de Deus. O sangue de Cristo é a remissão. O sangue de Cristo é aquilo que nos despolui, é aquilo que nos purifica, é aquilo que limpa a nossa consciência, que não permite que o diabo fique nos acusando. Mas falando em diabo, o que o sangue
de Cristo é para o diabo. Então, queridos, aqui nós vamos falar sobre a estratégia de usar o sangue como uma arma de proteção. A atividade mais estratégica de Satanás nesta era é a de ser o acusador, como nós lemos lá em Apocalipse 12:10, que ele nos acusa, ele tem ali o objetivo de ficar nos acusando, baseado nos nossos pecados. E é nisto que o Senhor o confronta em seu ministério especial, na qualidade de sumo sacerdote através do seu próprio sangue. Jesus, através do seu próprio sangue, nos coloca, o sangue de Cristo nos coloca ao lado do homem e contra o diabo. Ou seja, o sangue de Cristo coloca Deus ao nosso lado e contra o diabo. Romanos capítulo 8, versículo 31 diz: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem trará alguma acusação contra os que Deus escolheu? Seria Deus, sendo Ele, que justifica? Quem os condenará? Seria Cristo Jesus, o qual morreu? E mais do que isto, aquele que foi ressuscitado e que se encontra à destra de Deus e que também está intercedendo por nós? Ou seja, quem intentará acusação aos escolhidos? O diabo não tem nenhuma base para nos acusar, queridos. Não tem nenhuma base para acusar aqueles que receberam a obra do sangue de Cristo derramados por Ele. Por isso que é importante nós reconhecermos que a obra vicária, a obra redentora, o sangue de Cristo nos alcançou. Que nós estamos protegidos por esse sangue. O sangue de Cristo dissolve todos os direitos legais de posse de Satanás. Colossenses capítulo 1, versículo 14 diz assim: em quem nós temos a redenção, o perdão dos pecados. Redenção significa comprar de volta, queridos. Redenção significa pago o preço, ou o preço pago. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Estamos debaixo de um novo dono. E o preço que foi pago por nós foi o sangue derramado de Jesus Cristo. A igreja de Deus, que Ele comprou com o seu próprio sangue, como está lá em Atos capítulo 20, versículo 28. E tem outros textos aí, 1 Coríntios 6, 19, 1 Timóteo capítulo 2, versículo 6. Fala sobre o sangue de Cristo que dissolve, tira qualquer direito legal que o diabo tenha adquirido em outras épocas, em outros momentos, sobre as nossas vidas, através do cometimento do pecado. O que o sangue de Cristo nos trouxe? Quais são os benefícios, né? Fora todos esses outros que eu já relatei aqui, né? O que o sangue de Cristo nos trouxe? Assim nós podemos dizer que foi uma ação direta nas nossas vidas. Em primeiro lugar, pureza de coração. 1 João capítulo 1, versículo 7 diz: mas se andarmos na luz como está Ele na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então, queridos, o sangue de Cristo nos traz pureza de coração, nos traz compromisso de andarmos na luz, assim como Ele está na luz, né? Temos comunhão uns com os outros, né? Nós temos a alegria de podermos ir para a igreja, ter comunhão com os outros. É isso, nós temos desejos de estarmos com os nossos irmãos, e nós exercemos essa atividade indo para a igreja principalmente, né? Estar na luz, e ter comunhão uns com os outros, ter os nossos pecados perdoados. Ele também, o sangue de Cristo também nos trouxe a certeza da vida eterna. João capítulo 6, versículo 53 diz: Jesus lhes disse: eu lhes digo a verdade, a menos que vocês comam a carne do Filho do Homem e bebam o sangue, vocês não têm nenhuma vida em vocês mesmos. Qualquer pessoa que come a minha carne e bebe do meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia.
Aqui fala, queridos, da importância de nós termos essa comunhão, saber discernir o corpo, sermos co-participantes da obra do Senhor em todos os aspectos, reconhecermos Ele como o Senhor absoluto das nossas vidas, né? Descermos o batismo das águas, partilharmos da Santa Ceia do Senhor, que é algo que é importante, indispensável. A Bíblia diz que aquele que não come, não bebe, não tem parte com ele, e nós vemos essa testificação desse relato aqui de 1 Coríntios, dizendo também que qualquer pessoa que come a carne e bebe o sangue tem a vida eterna, e ele diz que está prometendo que vai nos ressuscitar no último dia. O sangue de Cristo também nos trouxe aproximação a Deus. Efésios capítulo 2, versículo 3. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que outrora estavam longe, foram aproximados através do sangue de Cristo. Queridos, eu quero concluir esse estudo de hoje, dizendo a você, o sangue de Cristo nos trouxe um efeito efetivo, positivo e instantâneo. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida para Jesus, nós estamos reconhecendo os efeitos do sangue de Cristo sobre as nossas vidas. A partir do momento que eu confesso o nome de Jesus como o meu único suficiente Salvador da minha vida, eu estou debaixo de todos os benefícios que o sangue de Cristo me trouxe e que nós relatamos nesse estudo. Que você que está me assistindo nesse estudo e tem alguma dúvida ainda, você que já foi em alguns cultos e você ainda não teve essa convicção de o que é entregar a vida para Jesus, não é entregar a vida para uma igreja, para uma religião, é entregar a vida por aquele que pode trazer a redenção. Jesus, foi só Jesus que morreu pelos seus pecados, morreu pelos meus pecados, pelos nossos pecados. É só o sangue dele, como nós falamos a semana passada, foi só ele quem foi para a cruz. É só o sangue dele que pode nos trazer a redenção. Mas a partir do momento que eu renego esse sangue, a partir do momento que eu renego esse sacrifício, é a mesma coisa que eu estiver dizendo, Senhor, eu não preciso do seu sangue. Senhor, eu não preciso dos efeitos do seu sangue sobre a minha vida. Mas a partir do momento que eu reconheço, eu preciso compreender que esse sangue vai me purificar, que esse sangue vai me trazer todos esses benefícios, mas eu preciso reconhecer que eu preciso continuar evoluindo. Entreguei a minha vida para Jesus, eu vou descer as águas do batismo, eu vou ser uma pessoa fiel na igreja, nos ministérios, eu vou me envolver com a obra, eu vou dar frutos, eu vou participar da Santa Ceia, eu vou estar envolvido, vou buscar a santificação, porque sem ela eu posso perder a minha salvação, e eu vou ser um crente fiel a Deus. Amém? Eu quero convidar você agora, como nessas aulas estamos fazendo sempre, a fazer um compromisso, a firmar um compromisso. Então, curve a sua cabeça e repita comigo. Senhor Jesus, eu compreendo agora o sangue derramado. Eu compreendo que o sangue de Jesus significa para Deus, significa para Satanás e o que também significa para mim. Eu me comprometo a compartilhar com os outros a verdade com relação ao sangue de Cristo. Lembrarei a mim mesmo constantemente da aliança que Deus tem comigo, de perdoar o meu pecado, purificar-me do meu pecado e proteger-me dos ataques de Satanás. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã, que a graça, que a paz do Senhor esteja transbordando no seu coração,
Eu me despeço agora, desejando que você tenha um excelente dia, uma excelente tarde, uma excelente noite. Que dia após dia Deus venha esclarecendo todos os mistérios, tudo aquilo que Ele tem guardado na sua palavra. Deus abençoe, um beijo no seu coração e até a próxima semana.